tarde a todos. Meu nome é Pedro José e nosso grupo vai apresentar sobre os mamíferos. Eu vou começar falando sobre a evolução dos mamíferos, né? Então, vamos começar falando sobre os descendentes, né, os nossos, né? Que, de certa forma, nós somos descendentes dos sinodontes. Os sinodontes, que eram um vasto grupo de animais já extintos, né? Que, assim como os dinossauros, eles eram caracterizados por possuir crânios e dentes, que seriam semelhantes atualmente aos cachorros. Os sinodontes pertenceram aos grupos dos sinapsídeos, o grupo que serviu de transição entre os répteis e os mamíferos, sendo estes os primeiros seres com características ósseas que hoje seriam o que gerou a definição do que é um mamífero, que seria, por exemplo, 4 tipos de dentes diferenciados, isso de maneira funcional e anatomicamente, assim como o ouvido médio, com 3 ossículos condutores de som, e um crânio avantajado. A presença de diafragma também é uma característica típica dos mamíferos, vale constar isso, que o diafragma acaba sendo desenvolvido durante o processo evolutivo, né? Por eles reunirem pioneiramente esses traços ósseos e também por provavelmente apresentarem sangue quente, pelos no corpo e glândulas produtoras de leite para a prole, esses bichos foram os exemplares primordiais do que seriam os futuros mamíferos hoje, né? Entre eles está a gente, os humanos. Os primeiros mamíferos, ou como são tipicamente conhecidos, né, mamaliformes, apareceram no período Triássico. Acaba que durante todo o restante da era Mesozoica, esses mamíferos, de certa forma primitivos, eram conhecidas, em sua maioria, pela pouca presença de ossos. Eles tinham poucos ossos, mas eles tinham um considerável número de crânios, mandíbulas e dentes, sendo eles de tamanho diminuto, ou seja, de tamanho pequeno, e eles eram ecologicamente insignificantes. Entretanto, a sua contribuição foi especialmente importante para a evolução, porque foi durante o final do período Jurássico e o início do período Cretáceo que esses animais acabaram estabelecendo as características básicas do que hoje é um mamífero, e levando assim a uma tremenda variedade de formas que eles viveram durante a Era Cenozoica. Estes, claro, são animais que mamam quando pequenos, o que é uma tremenda vantagem evolutiva, uma vez que as mamães mamíferas são capazes de transformar suas reservas de gordura em alimento para os filhotes, garantindo a sobrevivência deles em condições de escassez de alimentos, coisa que nenhum outro animal, vertebrado ou invertebrado, tem condição de fazer. E além disso, como se disse, os mamíferos são animais de sangue quente ou homeotérmicos, o que quer dizer que a sua temperatura corporal é constante e não depende da temperatura externa. Sempre vai ser a mesma, sempre vai se manter a mesma. Agora, falando brevemente sobre essa classe, temos que são animais vertebrados eucariota do reino Animalia e Filochordata, subdivididos em 2 grupos: aquáticos, podendo ser cetáceos, sirêneos e pinípedes, e terrestres, podendo ser quadrúpedes ou bípedes, que se destacam pela presença de pelos e glândulas mamárias. Os mamíferos incluem 5.416 espécies, incluindo seres humanos. Entretanto, novas espécies são descobertas a cada ano, aumentando esse número. E até o final de 2007, o número chegava a 5.558 espécies de mamíferos. Agora nós vamos falar sobre as características exclusivas dos mamíferos. Uma das características é a presença de pelos. Os pelos dos mamíferos, eles têm a função de proteção e também de isolante térmico. O pelo, ele funciona como um isolante térmico, dificultando a dissipação do calor da superfície da pele para o ambiente. Essa característica permite que a temperatura corporal dos mamíferos se mantenha constante. Eles ainda mantêm a sua temperatura corporal constante graças à sua pele, que é formada por 2 camadas principais, que é a epiderme e a derme, onde se encontram glândulas sebáceas e sudoríparas, que auxiliam a regular a temperatura.
A quantidade de pelos no corpo varia de espécie para espécie. A baleia e o golfinho, por exemplo, são mamíferos aquáticos que não apresentam pelos. Na verdade, apresentam apenas durante a fase embrionária. Eles não apresentam pelos, pois a presença deles poderia interferir na velocidade da natação. Então, esses animais possuem uma camada de gordura muito grossa sob a pele, o que impede que eles percam calor do corpo para o ambiente. Bom, vamos falar sobre as glândulas mamárias. Todos os mamíferos apresentam essa glândula. Ela é uma das características mais marcantes dessa classe. Sendo assim, essas glândulas são responsáveis por produzir o leite, o qual serve de alimento para seus filhotes. Essa é uma das características mais marcantes e é responsável pelo nome dado a essa classe. Por isso, essa classe se chama mamífero. Além do mais, as glândulas mamárias, elas são classificadas como exócrinas, ou seja, secretoras. Elas estão presentes em ambos os sexos de todos os mamíferos. No entanto, vale salientar que a produção de leite ocorre geralmente nas fêmeas, onde o leite é fornecido por todas as fêmeas aos seus filhotes, garantindo que esses recebam um alimento nutritivo e fundamental para o seu desenvolvimento. É importante falarmos que o leite é muito importante, pois nele contém gorduras, carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. Além de tudo isso, há também as glândulas mamárias, onde elas são formadas por um sistema de ductos rodeados por tecido glandular, que é aí que é produzido o leite que nós tanto falamos. Esta produção é influenciada por vários hormônios, entre eles a famosa prolactina. A forma das glândulas varia conforme a espécie dos mamíferos, como por exemplo nos monotrimados, Elas são simples acúmulos de tecido glandular dispostos na parede abdominal, onde o leite é secretado em pequenas depressões e os filhotes o lamem diretamente nos pelos. Em outro caso, como por exemplo nas espécies como o ser humano, os ductos desembocam de forma separada em uma superfície carnosa, chamada de mamilo. Em outras espécies, como o último exemplo, a vaca, os ductos secretam o leite em um reservatório comum, o útero, o qual secreta para o exterior através de uma única abertura em uma teta. Outra característica exclusiva da classe dos mamíferos são os dentes diferenciados. Os mamíferos têm dentes diferentes uns dos outros e cada um deles tem uma função. São exemplos os dentes caninos, incisivos e molares. Os caninos, eles são pontudos e são os mais fortes, usados para mastigar e rasgar a carne das presas. Existem dentes, por exemplo, adaptados para cortar e rasgar, que são os incisivos e os caninos, e outros para amassar ou triturar o alimento, que são os pré-molares e os molares. Dependendo da dieta adotada pelo animal, esses tipos de dentes podem estar mais ou menos desenvolvidos. Os herbívoros, por exemplo, geralmente não apresentam caninos. Já os animais carnívoros têm esses dentes bastante desenvolvidos. Nos outros vertebrados, a dentição normalmente é menos especializada. Diafragma. O diafragma dos mamíferos tem a função de controlar a respiração deles, garantindo com que o ar entre e saia dos pulmões. Esse órgão fica localizado entre o abdômen e o tórax, e todos os mamíferos têm respiração pulmonar. A gente pode ver na imagem abaixo vários tipos de diafragma em diferentes sistemas. Coração. O coração dos mamíferos, assim como das aves, por exemplo, possui 4 cavidades e não há mistura de sangue. O diferencial do coração dessa espécie é que a artéria aorta é curvada para o lado esquerdo do coração, assim como a gente pode ver na imagem abaixo, onde mostra a artéria aorta curvada para o lado esquerdo e mostra todo o sistema do coração dos mamíferos. Placenta. Os mamíferos, eles possuem placenta, esse é um grande diferencial deles. E ela é responsável por regular as trocas de alimento entre o sangue da mãe e do feto. Aí aqui embaixo na imagem, a gente pode ver um golfinho na placenta da sua mãe. Os mamíferos são animais que apresentam grande capacidade de aprendizado e memória.
Possuem o maior cérebro entre os vertebrados e apresentam um córtex bastante desenvolvido e que possui áreas responsáveis pelos controles sensorial e motor. Mas o que seria o sistema sensorial? O sistema sensorial é uma espécie de ponte de contato entre o mundo externo e o sistema nervoso, permitindo aos animais a captação e transdução de estímulos do ambiente. Os mamíferos apresentam um sistema sensorial complexo e a presença de 5 sentidos: a visão, audição, olfato, tato e paladar. A visão se configura a partir da percepção que os olhos têm da luz. A luminosidade que entra pelo cristalino é projetada sobre a retina, que é composta de células nervosas sensíveis que levam a imagem através dos nervos ópticos para que o encéfalo as interprete. Os mamíferos possuem olhos protegidos por pálpebras móveis, e eles evoluíram como animais noturnos, logo possuem retinas com grande sensibilidade à luz e fracas para uma visão acurada, que seria uma visão de imagens precisas. Essas imagens precisas são atingidas na fóvea, um local da retina formado somente por cones, sendo estes a base da visão colorida. O tato é responsável pela percepção do toque, vibrações, pressão, temperatura e textura. O tato pertence ao sistema sensorial somático mecanoreceptivo. Ele é percebido em todas as regiões da pele, pois esta possui receptores táteis e terminações nervosas livres. As percepções táteis são de extrema importância para que o animal explore o ambiente a que está inserido. E em mamíferos sociais como primatas, o tato, mais especificamente o ato de tocar o outro, configura-se como laço e ponte social, produzindo efeitos no sistema neuroendócrino, o que libera substâncias que conferem ao animal a sensação de prazer. Também existe a ecolocalização. A ecolocalização pode ser verificada em mamíferos como golfinhos e morcegos, e é a capacidade de detectar barreiras e objetos em ambientes durante sua locomoção por meio da emissão de ondas ultrassônicas. Olfato dos mamíferos. O apurado senso de olfato da maioria dos mamíferos, ele é relacionado ao comportamento noturno. Os receptores olfatórios, eles estão localizados no epitélio, que são células justapostas e revestem superfícies expostas, cavidades e dutos, e também executam funções secretoras e sensoriais, que é a que a gente está abordando agora. Esse epitélio fica sobre os ossos no nariz. Os primatas apresentam pouco sentido de olfação, provavelmente associado a seus hábitos diurnos, e o senso de olfato também é reduzido ou ausente nos cetáceos, em associação com sua existência aquática. A audição dos mamíferos. Eles apresentam uma orelha média que contém um conjunto de 3 ossos. Sua orelha externa, que também é chamada de aurícula, ela ajuda a determinar a direção do som. A orelha, em conjunto com o estreitamento do meato auditivo dos mamíferos, concentra sons oriundos de uma área relativamente grande, e a maioria dos mamíferos são capazes de mover a aurícula para captar sons, porém os primatas eles não apresentam essa característica. A sensibilidade auditiva de um mamífero terrestre é reduzida se essa orelha externa for removida. Os mamíferos aquáticos utilizam sistemas inteiramente distintos para ouvir sob a água. Eles têm perdido ou reduzido suas orelhas externas. Já os cetáceos, por exemplo, eles utilizam a maxila inferior para canalizar ondas sonoras à orelha interna. O paladar dos mamíferos. Ele é um sentido associado ao sabor dos alimentos, e nos mamíferos terrestres, o sentido do paladar localiza-se nas papilas gustatórias da língua, que permite reconhecer moléculas dissolvidas na água. E tem receptores específicos para cada um dos 4 sabores, ou seja, doce, salgado, azedo e amargo. A língua, ela consegue identificar se um alimento é doce, amargo, ácido ou salgado, como eu já havia dito. E um exemplo disso é o chimpanzé, que ele tem um paladar muito semelhante aos seres humanos. Então, esse foi o vídeo que nosso grupo produziu sobre a classe dos mamíferos. Agradeço a todos que assistiram. Também espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se puderem deixar aquele like, ia ajudar muito no feedback, porque
Todos que fizeram o trabalho devem ter percebido como que é difícil, né, de fazer, cansativo e verdade, professor. Sei que você tá vendo, então pega leve aí nas provas, por favor. Bom, é isso. Até a próxima.